Bom dia, turma. Vamos lá. Eu tenho esquecido de dar os recados iniciais, né? É importante para que as pessoas que cliquem lá no YouTube entendam o que está acontecendo. Então, essa é uma live sobre vendas que a gente faz todos os domingos às 10 horas da manhã para falar a respeito de como levar os nossos produtos de bem-estar e qualidade de vida para a população. Como vender mais, né? Como levar mais produtos e, com isso, ter lucro, fazer o seu negócio girar, enfim. E a live tem a intenção de compartilhar. Então, eu sou uma mediadora, no caso, eu trago o assunto, a gente pontua esse assunto e discute a respeito, para que a gente possa agregar valor e que todos possam aprender, eu com vocês, vocês comigo e por aí vai, para que a gente possa levar mais clareza de como é simples o processo de venda, né? E para isso a gente bate esse papo, tá? Hoje, eu separei um assunto para a gente entender como abordar as pessoas, né? Qual é o processo de abordagem correta para que a gente não queime os nossos contatos e quais são os atributos, os principais atributos dos nossos produtos, que em cima desses atributos é que a gente vai iniciar a abordagem, né? Então, a abordagem, para que a gente possa fazer de forma correta, a gente precisa entender qual o objetivo dessa abordagem, para que isso não fique solto, falso, e enfim. Quando eu comecei na venda direta, em 1322, brincadeira, lá eu não vendia. Quando eu comecei na venda direta, em 2015, minha maior preocupação era incomodar as pessoas. Era o sentimento de querer vender. Não sei se alguém compactua comigo, né, desse sentimento. De entrar em contato com as pessoas para vender algo. Aquilo. Por quê? Porque eu não gostava de ser incomodada, né? Eu não gostava que as pessoas entrassem em contato comigo para vender daquele jeito ostensivo. Então, eu fui aprendendo no processo. Eu sempre fui vendedora, acho importante dizer isso. Eu aprendi a ser vendedora com 19 anos, né? 19 para 20 anos, quando eu comecei a trabalhar no varejo e depois fui, enfim, para televisão. E a venda, para mim, sempre foi algo consultivo. Então, eu me encontrei na venda, né? Quando eu entendi que vender é atender a necessidade de alguém. Quando eu entendi isso, para mim ficou tudo mais simples. Então, eu não estava lá querendo que a pessoa comprasse algo, eu estava lá para atendê-la e vender algo para suprir a necessidade dela. Mesmo que a necessidade dela não fizesse sentido para mim, mas era a necessidade dela e eu tinha um produto para entregar para ela. É sobre isso a venda. Então, não importa o que você venda, vender é atender a necessidade de alguém. Só que para isso você precisa ter consciência da necessidade dela. Então, os passos da técnica da venda, eles são fundamentais nesse sentido. Porque se você não abordar da forma correta e não sondar da forma correta, você nunca vai chegar na concretização da venda. Porque você queimou etapas e você, na verdade, está desejando vender e não buscando entrar em contato com a pessoa para poder atendê-la na necessidade dela. Então, essa é a passo um, que é a abordagem, ele é fundamental para que a gente possa ter, criar a proximidade com aquele possível cliente. E aí vai de A a Z, porque no nosso caso, né, com os nossos produtos, a gente tem, de fato, uma infinita possibilidade. Então, por isso que eu falei dos atributos dos nossos produtos. Anote isso, né? Anote de 2 a 5 características de cada produto antes de você abordar alguém. Porque na hora que ela te entregar a dor dela, a necessidade dela, você precisa dar o atributo do que você tem que completa a necessidade dela, né?
Então, qual é a característica principal dos nossos produtos? Então, lista aquilo que você compreendeu dos atributos dos nossos produtos. E vai entendendo através, por isso que é importante que vocês postem os depoimentos lá no Afiliados, das pessoas, o que elas falam, o que elas relatam a respeito dos produtos, porque dessa forma a gente vai entendendo quais são esses atributos, né? Porque uma coisa é você ler aqui na embalagem, você lê na embalagem, os atributos estão escritos aqui, né? Melhora a mente, no caso do Moon, né? Mente, sono, ou seja, você tem ali 3 atributos, 2 atributos, 4 atributos em todos os nossos produtos. Na embalagem, se você tem dificuldade de qualificar o seu produto, já tem lá, né? Então, a Hive teve essa inteligência de nos ajudar a qualificar cada um dos produtos nas categorias necessárias para que a gente possa fazer a abordagem correta. Então, se você ainda não conseguiu fazer o seu speech, né, que a gente fala, o seu discurso a respeito de cada produto, não precisa se preocupar. Usa o que está na embalagem. Está lá escrito, né? Está escrito para a gente poder iniciar. Depois, com o tempo, podem ficar tranquilos. Isso vai acontecer naturalmente, principalmente se você usar os produtos. Então, principalmente se você usar os produtos. Eu vou dar o meu relato, por exemplo. O Moon, né? O Moon, como eu utilizo, e o efeito que eu tive, todo mundo sabe, eu já falei isso várias vezes, eu durmo super bem, né? O Nonato ainda brincava que ele não consegue nem conversar comigo quando eu encosto na cama, ele faz 3, 2, 1, eu já apaguei. Eu já apaguei. Não dá tempo nem de encostar a cabeça no travesseiro para eu dormir. Eu já, puf, apago. O cérebro desliga. E, inclusive, ele pode ligar a luz, fazer o que ele quiser, que eu sigo dormindo. Não tem, precisa estar em um momento muito drástico para eu acordar, né? E o Moon, para mim, não faria sentido. Vocês concordam? Se a gente fosse pensar, se alguém virasse para mim e falasse, Ana, você dorme bem? Durmo super bem. Nossa, eu apago. Alguém ofereceria o Moon para mim? Por isso? Não. Entende que então não é só o dormir bem, né? Ter uma boa noite de sono que pode ser o motivo, mas eu passei a tomar o Moon para entender qual seria a reação do meu corpo, né? Como que eu para poder contar para vocês, inclusive. E o Moon, para mim, ele me dá uma qualidade do dia melhor, um aproveitamento e uma disposição muito melhor. Então, eu acordo descansada, é diferente de dormir bem, de dormir a noite inteira. Na verdade, isso é uma diferença muito tênue. Então, tem que entender se a pessoa. Se ela dorme bem, você concorda que ela não vai ter a necessidade de dormir bem? Mas se ela tiver mais foco, mais concentração, mais disposição durante o dia, os, os ativos e os minerais que contêm um Moon pode te trazer mais qualidade do seu dia. Por quê? Porque os ativos vão fazer todas as conexões neurais para o seu corpo descansar e o teu corpo metabolizar de forma necessária para o seu organismo todos os nutrientes para que você refaça o seu corpo e no dia seguinte você está descansada. O corpo está descansado. Então, ele tem mais energia para retomar as atividades. Enquanto que, se a gente não tem essas sinapses mentais ativas, a gente dorme, né? Eu durmo, mas o meu dia fica mais carregado, mais lento. Eu tenho 56 anos, eu já não sou mais menina, né? Que a gente tem energia de qualquer jeito, mesmo perdendo noite. Então, são pequenas características que, para a pessoa vender um Moon que para mim, ela teria mais dificuldade. Entendem? Eu não compraria o Moon Milk. Eu não gastaria R$ 250 para comprar um produto que eu não vejo necessidade.
Então, é sobre isso que a gente tem que entender. Então, naturalmente, o produto de entrada para a Ana não seria o Milk. É sobre isso, é sobre entender, não é sobre o produto que eu quero vender, e sim sobre a necessidade da pessoa. Então, isso é muito importante para a gente entender, principalmente de não tentar convencer a pessoa, por exemplo, não tentem convencer a Ana que ela tomando o Milk, ela vai ter um dia melhor. Ela não está interessada em ter um dia melhor. Ela não falou que ela tem essa preocupação, porque ela não sabe. Ela não sabe que ela pode ter um dia melhor e que ela tem um dia ruim. Ela não tem essa noção. Porque eu achava que estava tudo bem. Entendeu? Eu achava que estava tudo bem. Depois do almoço eu tomava um, dois cafés e ficava tudo certo, né? Então, esses ajustes, eles são... A gente tem que ir implementando para poder ajudar a pessoa a ter mais resultado. Então, muito é da curiosidade, muito é do quanto a pessoa está disposta a ter conhecimento e o quanto a pessoa está bloqueada para aquilo, né? Então, a gente tem que entender e respeitar. Então, a abordagem, ela é fundamental. Como uma pessoa me abordaria para falar a respeito, né? Ela me abordaria perguntando a respeito do meu cotidiano. Eu sou uma cliente difícil de vender para mim. Por isso que eu tinha dificuldade de vender para as pessoas. Entendem? Muito da realidade que a gente enxerga no outro é a nossa realidade. Então, quando eu comecei a vender no varejo, em moda, né, lá em 1832, eu, eu já contei isso algumas vezes, mas muitos não sabem. Uma mulher entrou na loja, que trabalhava numa loja de moletons. A mulher entrou na loja e fez 5 pilhas de roupa. Moletons de 5 cores diferentes, o conjunto completo, mais as blusas para combinar com os moletons, mais 2 casacos, e a venda ia dar dinheiro de hoje, assim, uns R$ 3.000. E aí ela falou assim, você acha que eu levo tudo isso? Eu falei, claro que não. Tem a menor necessidade, você está levando um de cada cor, veja aí quais você mais precisa, e fui tirando. Fui tirando. E ao invés da mulher levar R$ 3.000, ela levou 1.000. Aí a mulher saiu com essa colinha toda feliz, agradeceu, ficou muito feliz, né, de eu ter feito ela economizar. E eu fiquei pensando que burra, né? Por quê? Porque a minha obrigação não era, né, tirar. Por quê? Porque eu estava pensando no meu bolso. Falei, meu Deus do céu, essa mulher vai gastar R$ 3.000 em moletom. Eu estava pensando em mim, não nela. Então é sobre isso, não importa, não importa se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem, se a pessoa tem condições, se a pessoa não tem. Não é isso que vai fazer ela comprar. O que vai fazer a pessoa comprar é a necessidade que ela enxerga naquilo que ela está comprando. É sobre isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar a nossa pessoalidade na hora que a gente vai falar. Claro, a gente pode dar os nossos exemplos, os nossos depoimentos. Usar o depoimento de pessoas parecidas com ela no comportamento também é importante. Então, por exemplo, se eu tenho uma amiga na minha idade que vira para mim e fala, Ana, eu durmo super bem. Eu falo, poxa, eu também. Você sabe que eu também? Aí eu vou dar o meu depoimento. Eu também durmo super bem, mas depois que eu passei a tomar um milk, eu passei a ter uma produtividade muito maior no meu dia. Eu não perguntei para ela se ela tinha boa produtividade no dia. Lembra que eu mesma não achava que eu não tinha? Quando eu dou o meu depoimento, se fizer sentido para ela, faz assim, mas me explica melhor sobre esse produto. Agora, se não fizer sentido, ela fala, que legal, e que outros produtos você tem? Pronto, ela mudou de assunto, porque aquilo não fez sentido para ela. Então, eu não vou tentar convencê-la de que o Milk pode ser para ela também. Então, os depoimentos, as histórias, elas criam o rapport, que é a conexão. Então,
na abordagem e na sondagem, quando a gente está conversando com as pessoas, a gente precisa criar conexão. Conectou, a pessoa vai abrir a possibilidade de você falar sobre o produto e comprar. Eu estava contando ontem para as meninas, né, que vieram aqui em casa tomar uma sopa, e eu estava no sacolão essa semana, e estou no caixa lá, no sacolão, e alguém até me perguntou sobre isso, né, sobre contato frio, como é que eu fazia contato frio. E aí, atrás de mim, no caixa atrás de mim, tinha uma mulher falando, nossa, eu não sabia para quem, né, mas depois eu descobri que era para o namorado, marido, sei lá. Eu preciso arrumar um bom colágeno. Porque eu ouvi dizer que o colágeno vai melhorar todo esse aspecto da minha pele, porque eu não aguento mais essa pele, porque eu preciso achar um colágeno decente, que eu ouvi falar, enfim, tal, não sei o quê. E passou. Alguns minutos depois ela virou de novo e falou assim: nossa, eu preciso achar quem será que vende um bom colágeno, né? Ele falou, tal, não sei o quê, né? Na terceira vez que ela falou para o marido, ela estava lá discutindo, sei lá o quê. Eu virei para trás e falei, olha, desculpa, mas eu preciso falar com você. Virei para a mulher do caixa e falei, ó, vai passando minhas compras aí que eu vou falar com essa moça. Aí ela virou e falou assim, por quê? Eu falei, porque eu vendo o melhor colágeno. Eu não pude deixar de ouvir, você está falando comigo, né? Eu não posso ignorar. Aí ela riu, por que você vende colágeno? Venda? Então, pega o meu telefone, ela falou. Pega o meu telefone e me manda tudo sobre o seu colágeno. Mas por que que ela me pediu o telefone? Porque eu estava bem vestida, eu estava, né, num supermercado bacana, ou seja, é claro que eu não simplesmente abordei ela falando, oi, você quer comprar um colágeno? Não, ela estava pedindo. Então, quando eu abordei, fez sentido. Aí a menina que estava no caixa dela virou e falou assim, como é esse colágeno? Aí eu expliquei para ela. É uma linha completa para a pele, né? Você tem desde um antioxidante até um prebiótico que vai melhorar o intestino, o verisol que vai melhorar a textura da pele, e uma série de ativos que vai fazer com que a sua pele se renove. Aí a mulher que me passou o telefone falou para o marido: tá vendo? É sobre isso que eu falei. O intestino também interfere na pele, né? Então é simples. É que a gente fica com receio. Se fosse há 5 anos atrás, eu jamais abordaria essa mulher. Depois eu ficaria em casa, caramba, eu devia ter falado com ela, né? A mulher estava pedindo lá e eu fiquei quieta e a mulher foi embora e passou. Então é isso, a gente tem que observar os sinais, né? Para poder falar com as pessoas. Então eu fiz 2 vendas para a mulher do caixa e para E aí ficou todo mundo ouvindo, né? O mercado, assim, o pessoal que estava em volta parou para ouvir eu vender o produto. Eu falei alguma coisa demais? Eu prometi alguma coisa? Não. Eu falei de 3 ativos: antioxidante, intestino e melhora da pele. Falei nada além disso, não fiquei falando toda a composição do produto, nada disso. Você quer saber mais informação? Me diga que informação você precisa, eu te mando pelo WhatsApp. Simples assim. E aí ela me falou, eu mandei. E está evoluindo a venda. Então é isso, sabe? É isso que a gente precisa ter calma na hora de abordar as pessoas. Certo? Vamos lá. Dúvidas? Vamos bater papo? Turma? Tem alguém aí? Sim, A Dene. Oi, Dene. sim, sim. Oi, Maria Lúcia. Ah, Oi. Estou aqui, bom... Ana, Maria José. Oi, bom dia, Maria José. Quanto tempo? Bom dia. Fala, Rúbia.
Uhum. Bom dia, Natália. Vamos, turma, se soltem. Me ajuda aí, Lu, vai. Não, uma coisa que você falou que acho que o pessoal podia colocando são os depoimentos mesmo, né, nos afiliados lá, seja de cada um, né, ou de cliente, colocar lá para compartilhar aí as coisas boas que estão acontecendo, né? Essa é uma excelente. Eu vou fazer o meu do Moon Milk para vocês. Né? A Nanda fez esses dias do Ananda Castro, né? Fez esses dias da pele, que é legal também, né? Porque, na verdade, assim, outro que eu estava comentando é que, para quem me conhece há bastante tempo, sabe que eu sempre tive as unhas quebradiças, e mesmo com biotina, coenzima Q10 e 1 milhão de suplementos que eu tomei no passado, a minha unha raramente ficava boa, né? Sem descamar. Eu fiz até uma bioimpedância e descobri que eu não absorvia a biotina, que é dos nutrientes importantes para a unha, por conta da questão do intestino. Então, eu passei a suplementar probiótico, né? Todos os dias, probiótico natural, vinagre de maçã, Yakult, né? Esses lactobacilos e tal, para poder ajudar no intestino e melhorou, mas nunca resolveu, nunca resolveu. E eu tenho isso desde que eu tenho 20 anos, tá, gente? Desde sempre que eu tenho a unha quebradiça. Tanto que raramente vocês me veem de unha feita e pintada, porque, né, tá sempre curta, tá sempre descamando, eu pinto, ela descama em 2 dias, é um negócio irritante, eu sinto que eu estou jogando dinheiro fora. Então, depois que eu passei a usar o prebiótico, não vai dar para ver, acho, mas a minha unha, ó, tá durinha. Dá para ver? Tá Dá- começando a crescer de verdade. Então, o prebiótico, de fato, e estou usando direitinho, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então, um mês que eu estou usando, né? Então, com um mês de uso, 15 doses, né? Ele já fez efeito na minha unha, na absorção. Claro que eu uso todos os produtos, então pode ser a combinação dos três, né? Como a gente tem o licopeno, a gente tem vários ativos no Smart Active e no próprio prebiótico, além do antioxidante, ou seja, os três combinados podem ter dado os nutrientes necessários e ajudado o intestino a absorver esses nutrientes. Então, a principal função do prebiótico, qual é? Qual é o principal atributo do prebiótico? Ajudar o Regular nosso, intestino e a ajudar o nosso microbiota. organismo a absorver os nutrientes. É esse o principal, né? Ah, funcionamento do intestino? Sim, melhora do funcionamento do intestino, não tem nem dúvida, mas com qual objetivo? Não é só você ir no banheiro de forma regular, isso é ótimo. Mas por É, que isso é ótimo? Para que você absorva melhor os nutrientes da sua alimentação e da sua suplementação. É para isso que o seu intestino tem que funcionar bem, né? Então, claro que a gente tem que entender qual é a dor da pessoa. Então, por exemplo, eu estava voltando do trabalho na sexta-feira e dei carona para uma moça que já compra o Moon Milk de mim. Ela compra o Moon Milk e já é cliente de fidelidade, já compra pelo site, né? Primeiro eu vendi para ela, depois ela comprou pelo site. O marido dela está tendo um resultado excelente. O marido dela toma remédio há 40 anos para dormir e está diminuindo o remédio e está muito feliz com isso, porque ele, além de estar diminuindo o remédio para dormir, ele está sentindo aquilo que eu falei. Muito mais disposição durante o dia e disposição, inclusive, para prática de atividade física que ele não tinha. Ele fazia meio que por obrigação e não com disposição.
Então, ele está se sentindo muito melhor e ela está muito feliz com isso. Eu não consegui gravar um depoimento dela ainda, mas vou conseguir, tá? Aí, eu falei do prebiótico para mim, qual é o que ele trouxe de resultado para mim. Ela falou, Ana, eu não acredito. Eu tenho uma super dificuldade no banheiro. Eu vou uma vez a cada 3 dias, eu fico super incomodada com isso. Pronto, vendi o prebiótico para ela. Eu falei que ela vai absorver melhor os nutrientes? Não. Eu dei a solução que ela pediu, só. Por quê? Porque às vezes se a gente sai falando um monte de coisas a mais do que ela precisa, a pessoa pode ficar assustada. Então a gente tem que vender só a necessidade da pessoa. Então usa um dia sim, um dia não, depois você me conta. Eu não falei da pele, eu não falei nada disso. Eu só falei, usa, e aí ela vai comprar pelo site. Ela já tem o link, ela já é cliente de fidelidade, pronto, ela vai fidelizar 2 produtos. E aí é isso, entendeu? É um passo a passo. A gente tem que ter paciência para poder fidelizar o cliente e entender o bom desses produtos. E isso é uma coisa que eu não sei vocês, mas eu estou realmente impressionada, é que eles trazem resultado muito rápido. É muito rápido o resultado deles. É real. Os outros não, demoravam muito às vezes para trazer um resultado e nem sempre era palpável, né? Era mais subjetivo, assim. A Gi quer falar. Fala, Gi. A gente sabe da eficácia que realmente, a partir da primeira vez que você toma, você está vendo, mas eu estou encontrando uma resistência muito grande em relação aos valores. Mesmo a gente fazendo aquela comparação com os produtos tops de mercado que ainda não alcançam o nosso produto, tem um preço mais. Porque as pessoas, infelizmente, as pessoas do meu convívio não dão tanta importância para a saúde da forma que eu dou. Então, elas não têm essa ação. E eu estou encontrando uma resistência grande, eu queria saber como que eu posso trabalhar isso. Bom, primeira coisa que você deve fazer é oferecer o preço de cliente fidelidade para ela. Porque aí você baixa bem, né? Para você poder fazer ela entrar no produto. E aí entender qual é o produto da necessidade dela, e aí você vai ajudá-la a fazer conta. Não comparando com outros produtos, porque os nossos produtos não têm comparação, como você mesma falou, mas comparando com produtos que ela usa no cotidiano. Então, a Nanda Castro falou isso, não sei se foi dentro do grupo ou se foi fora, não me lembro, porque eu falo tanto com ela que eu já não lembro. Divide por 30. Então, faz o valor dividido por 30. Né? Então, por exemplo, sei lá, 189, né? 189 dividido por 30. R$ 6. R$ 6,30. Você toma um café com R$ 6,30? É isso, entendeu? Faz ela pensar. Ótimo. Obrigada. Imagine. Quando a gente faz a pessoa pensar, ela se sente tão ridícula. Porque o que é caro, né? Então, tudo depende do que ela dá valor, né? É só você fazer uma pergunta. Conhecendo o hábito dela, então, por exemplo, se a pessoa fuma, se a pessoa, quanto que ela gasta de cigarro, né? Agora, imagina se ela cuidar da saúde dela gastando menos do que ela gasta de cigarro. Entende? Você vai fazendo comparações. Ela sai todo final de semana para beber. Quanto ela gasta no final de semana para tomar cervejinha e comer os petiscos? Faz essa pergunta para ela. Quanto você Comer pizza, gasta numa saída de sexta-feira, né? salão, Hã? salão, pizza. Aquilo que não é necessário, na verdade, porque o que é necessário não dá para comparar, entendeu? Tomar um cafezinho todo dia fora não é necessário, né? Mas ela usa aquilo, usa aquele dinheiro, mas ela nunca fez a conta de quanto ela gasta de cafezinho e pão de queijo na semana e no mês. Ela nunca fez essa conta, pode ter certeza disso.
Pergunta se toma remédio também, né, Ana? Quanto gasta, se toma remédio, quanto gasta em remédio, né? É. Quanto custa a sua saúde? É isso. Fala, Daniel, tudo bom? Oi, tudo bom? Por exemplo, assim, eu conheço, por exemplo, a minha irmã, as minhas irmãs e a minha mãe, né, falaram que o colágeno tem um gosto ruim, né? Porém, assim, a minha mãe, ela fuma desde os 14 anos. Quase que eu joguei na cara dela assim, o cigarro tem gosto bom? Então, assim, eu prefiro tomar uma coisa que vai me dar saúde, né, vai me prevenir de doenças, do que consumir uma coisa que é venenosa, né? É Isso isso. as pessoas não veem isso, às vezes. Não vem. Principalmente quando a pessoa tem vícios, né? Como o cigarro. Isso, Então, mesmo porque a pessoa que fuma muito tempo, como a sua mãe, ela tem a língua, né? A parte palatável já está adormecida. Então, ela não sente o sabor e o cheiro da mesma forma que a gente. exatamente. Assim, ela parece ter um olfato bom, mas, assim, por exemplo, o paladar dela. Qualquer coisa é muito doce para ela. É, então. Aí, na verdade, quando a gente vai vender para uma pessoa como a sua mãe, a gente tem que mostrar o benefício e não o sabor. E ajudá-la a Sim, tomar com coisas que ela gosta. Por exemplo, se ela vai tomar o colágeno, né? Que é uma delícia, vamos falar sério aqui. sim, O Active é uma delícia, é suave, leve, não tem. Mas se ela não gosta, se ela acha doce, acha qualquer coisa, fala para colocar na bebida de preferência dela, ou na, no suco, enfim, né? Ou misturar com alguma coisa, enfim. Por exemplo, sabe uma coisa que eu tenho feito? No trabalho eu levo o chá de hibisco com gengibre, né? Pelo menos umas uhum, 2, 3 vezes por semana eu levo à tarde. Eu tenho colocado o Slim Tea no chá e fica uma delícia. Então, para quem não gosta do sabor, né? Por exemplo, fala para ela colocar o Active num chá, se ela toma chá. Que aí ela vai tomar o produto, né? Ela não vai ferver o produto, ela vai colocar no produto quente já ou numa bebida gelada. Então, a gente tem que dar alternativas. Agora, claro, se a pessoa está disposta, né? Isso é sim, muito sim, importante. Ela tem que estar disposta a melhorar a saúde dela, a investir numa melhora, né, para a vida dela. Isso não tem nem dúvida, que é o grande ponto, né, Daniel? sim. Obrigado, Ana. Imagina, eu que agradeço. Ó, o Moon Milk, por exemplo, que muitas pessoas, vocês viram que eu coloquei lá várias formas de tomar, né? Várias formas de tomar. Depois, isso é uma dica que pode ser interessante. Depois que eu passei a bater ele no mixer, aquele sabor finalzinho assim sumiu, gente. Então, eu acredito que a hora que bate, ele desfaz, sabe? Junto com a bebida, eu coloco com leite vegetal. Nossa Senhora, sumiu aquele saborzinho meio esquisito. Fala cá, Tudo bem? Bom dia, gente. bom dia. Eu quero falar do Moon Milk mesmo. Eu não sei se vocês já sabem que eu já relatei isso, que eu tinha muito problema de dormir. Dormir e manter um sono profundo por longo tempo, né? Eu cochilo, na verdade, eu não durmo. E aí fui eu experimentar o Moon Milk. Faz acho que 10 dias que eu tô experimentando. No começo, difícil, foi muito forte, assim, o gosto mesmo, tal. Eu já tinha a orientação de usar mais líquido, né? Mais água, tal. E continuei usando ele com água. Aí um belo dia eu vi Patrícia Peixoto, que postou uma foto. E aí
a foto dela, ele tava clarinho. Eu falei assim, mas que será que ela bateu com isso? E eu nem me liguei, em hipótese alguma, porque eu tenho a tal da intolerância à lactose, que podia misturar com leite. E aí ela falou, não, eu misturo com leite. Eu falei assim, não, então vou misturar. Aí naquela noite, faz 4 dias, naquela noite eu falei, vou fazer com leite. O que que eu fiz? Esquentei o leite zero lactose, bem quente, porque no micro-ondas ele não fica quente o suficiente, e bati. Porque eu também não tinha batido, eu tinha só misturado. O que que eu faço? Eu coloco o pó na caneca e vou colocando água devagarinho e mexendo. Aí ele vira um creme e eu vou acrescentando água para dar o tanto que precisa. E aí eu coloco um pouco de água fria também, para poder tomar direito, porque senão muito quente também não consigo tomar. Aí troquei pelo leite e coloquei praticamente 350 ml de leite. Ah, e acrescentei xilitol. Ficou perfeito. Sabe que é pro meu paladar, né? Porque aí tem a história do paladar, daquele que sente um pouquinho forte, parece até que tá queimado no final, assim, né? Um negocinho tostado. Mas pro meu paladar, eu acertei a mão. 350 ml de leite. Aí eu não coloco tudo fervendo também, coloco um pouco do leite fervendo, bato, aí ele vira um creme, sobe aquela espuma que eu amo, aí completo com leite frio, leite gelado. Dá até água na boca. Eu fico até com água na boca. Porque agora, como eu tô no processo de menopausa também, fazendo um monte de exame para descobrir que eu engordei 8 quilos. 8 quilos. Eu também tô usando o outro, né? O nosso Slim Tea, que é o Lose It. Então, assim, eu ganho energia de manhã quando eu tomo o Lose It, até fico o dia inteiro bem legal, não sinto mais aquele sono depois do almoço, aquela leseira, pá. E aí, quando vai dormir, umas 10 horas, aí a gente não está jantando aqui em casa, a gente está só tomando uma sopinha, porque a Isabela também deu uma engordadinha. E aí, por causa da menopausa, eu tenho que fazer alguns exames, porque esse engordar é por causa de hormônio, aí já tá certo. Então, eu estou fazendo um equilíbrio entre manter energia durante o dia e depois descansar de verdade à noite, porque eu não tinha esse descansar de verdade, era terrível. E tá dando certo. Então, quando é umas 11 horas, mais ou menos, às vezes eu passo da hora, mas quando é umas 11 horas, eu vou na cozinha, faço o batidinho lá, meu, e tomo, eu falo que é meu TT, minha mamadeira antes de dormir. É uma delícia. Pensei até em colocar num copo com canudinho, porque é uma delícia. Juro, gente, dá água na boca de lembrar do gosto do tal negócio. Mas é assim, quando a gente vende o produto, a gente tem que vender essa sensação que a gente tem de experimentar, né? A pessoa fala, ai, de chocolate, ai, de cacau, ai, não gosto. Não, você conta só a sua experiência. Como eu tenho habilidade com isso, né, de descrever as coisas e fazer a pessoa ficar com vontade, eu preciso usar mais isso, na verdade. Porque aí eu acertei a mão de tomar o produto, eu até falei, nossa, eu acho que eu não vou conseguir, né, tal. E eu fui insistindo até eu achar a medida certa para mim. Então, eu já sei, uma colher de sopa de xilitol, uma medida do pauzinho do Moon Milk e 350 ml de leite. Pronto, perfeito. Acertei a mão. Agora eu quero provar com leite vegetal. Eu comprei coco porque eu vou fazer o leite de coco como eu aprendi da outra vez. Eu fiz, né? E ficou muito bom também. Vou fazer com leite de coco. E o leite de aveia também deve ficar muito bom. Deve ficar até grossinho, assim, do jeito que de chocolate de comer de colher, sabe? Tipo um Danette, assim. Porque o leite de aveia ele é mais engrossadinho, assim. Mas, ó, é minha indicação. Não desistam do Moon Milk por causa do sabor. Achem o jeito ideal de fazer para você, assim. Essa é a dica. E o outro, o Slim Tea, é impressionante. Eu fiquei impressionada com o resultado que ele deu de energia. Eu perdi, sim, 1,5 kg. Eu ainda estou terminando de tomar. Mas foi 1,5 kg. Nesse período que eu tô tomando, acho que 20 dias que eu tô tomando. Esse é meu depoimento hoje, minha contribuição. Muito bom, amiga, muito bom, tá? Obrigada, viu? É isso mesmo. Nada. É fazer com que a pessoa entenda como ela pode adicionar cada um dos produtos, né? Mas eu uso com leite vegetal e com leite sem lactose também, zero lactose. É muito bom. Isso aí.
Sanai? Ô, Ana, Ana, Oi, só fala, mais Karen. uma colocação. O leite vegetal, eu tenho um pouco de restrição de esquentá-lo. Tudo Não bem, tem não tem problema, problema né? nenhum. Tá, Muito pelo tá. contrário, por exemplo, o leite de amêndoa, alguns leites vegetais, eles precisam da alta temperatura para extrair, entendeu? Então não tem problema Entendi, nenhum. entendi. Mesmo o leite de coco, o leite de aveia, então, não tem problema nenhum de Uhum, esquentar, tá bom, tá entendeu? bom. Obrigada. Imagina. Sanai? Oi, bom dia a todos. Bom É, dia. eu quero comentar aqui duas coisas, né? Uma já pegando aí o que a Kátia acabou de falar, realmente a gente tem que ajustar o produto ao modo que fique melhor para a gente, né? Eu acho que é dessa forma que a gente vai ter os benefícios, né? Não se trata de você simplesmente dizer, ah, isso é ruim, então eu não vou tomar. Então você joga fora todos os benefícios que você tem a possibilidade de obter, né? E eu também tive o problema da questão do sabor mais acentuado da melatonina ali. E como que eu faço, né? Assim, se alguém quiser experimentar, eu faço como uma sobremesa. Eu coloco um pouco de leite de coco e faço como se fosse um mousse. E aí eu acrescento frutas. Eu coloco, às vezes, até a pasta de amendoim, que eu gosto bastante, né? Um pouquinho para saborizar, vamos dizer assim. E eu consumo dessa forma, de colher mesmo, tá? Então, a gente tem que realmente ajustar para a maneira como facilita para nós a tomada do produto, né? Então, isso eu só queria comentar, como a gente está buscando várias formas, né, para ajudar as pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando o teu conhecimento. Se a pessoa quiser, por exemplo, fazer um mousse de um milk e deixar na geladeira, ele perde a capacidade dele? Então, Ele deixar o quê? oxida? Por exemplo, Quanto tempo? você fez um mousse para 2, 3 dias, e aí você deixa lá num pote na geladeira. Ele perde a capacidade, ele oxida? Olha, eu não acho adequado, né, deixar. Eu estou falando Eu acho isso que a não gente porque tem eu que vou fazer, mas para poder deixar claro para para as poder pessoas. orientar, né? Isso. O ideal é fazer ali naquela medida e já consumir, né? Né? O ideal. Tratar de suplemento. Agora, no caso dos ativos dele, não tem nada que vai degradar ali por oxidação, né? Pelo contrário, porque fica gelado. E o que eu ia comentar realmente é a questão da oxidação, que eu vou falar agora em seguida, né? Só Uhum. que eu penso assim, como é um suplemento, o ideal é você preparar ali e tomar, Sim. conservar ali as propriedades ali no momento, né? Uhum. É, no gelado não tem o problema que tem, por exemplo, do aquecimento. O ativo que tem mais problema de oxidação, que eu queria comentar agora, mesmo porque foi falado aí de aquecimento, é a vitamina C. Não só ela, claro, todos os antioxidantes, né? O próprio contato com o ar já oxida o produto. E o aquecimento acelera essa perda, né? Tá. Então, só para ter um entendimento, por exemplo, aquelas pastilhas de vitamina C efervescente, ela vem na dose de 1 grama, sendo que a dose diária é de 500, metade. Por que que ele vem num grama? Porque quando você põe para dissolver, e na dissolução e no contato com o ar, você já perde metade da vitamina C. E isso ainda a gente está falando de água a temperatura ambiente. Quando a gente aquece, a gente tem uma perda maior da vitamina C. Então, no caso ali do colágeno, né, que você falou para ele que ele poderia fazer com chá quente, até pode, mas ele tem que ser amornado. Por quê? O Amornado, colágeno não é. tem. A gente não tem problema de perda de colágeno pelo aquecimento. O problema de aquecer o colágeno é sempre a perda da vitamina C, que é um importante ativo para a síntese de colágeno no nosso corpo. Uhum. Então, o que eu sempre falava, quer tomar quente? Pá, toma quente, só que então faz um copo de vitamina C à parte e toma. Porque Uhum. senão a síntese de colágeno dele vai ser prejudicada pela perda da vitamina C pelo aquecimento, pela Perfeito. oxidação, A né? pessoa pode, por exemplo, pegar um Redoxon e colocar o colágeno no Redoxon. Mas você está falando dele quente? Não, dele frio mesmo. Ah, Pensei não. numa opção para, né? Mas ele frio, a gente já tem a vitamina C, né? Não, eu Do sei, produto. estou falando por causa do sabor. Por causa do Ah, tá. sabor. Para essa senhora, né? Para essa Sim, senhora, pode sim. Pode, né? ela pode colocar no chá, que nós, Gelado. da descendência japonesa, a gente toma tanto o chá verde quente, como a gente toma um outro chá que é derivado de chá verde frio.
Uhum. né? A gente tem o costume, então pode colocar nele, né? E para tomar. Então, a principal questão que a gente precisa ver sempre se tem algum antioxidante na formulação, não aquecer. Então, Perfeito. isso acontece com todos os produtos. Então, no caso da Kátia também, como ela vai amornar com leite, ela falou que prepara primeiro no leite bem quente. Ela tem que fazer o contrário. Preparar ele com leite frio, numa quantidade menor que vai dissolver, tá, Kátia? Aí depois colocar até metade e acrescentar o leite quente para amornar. Tem que fazer o contrário, né? Porque Perfeito, quando ela perfeito. aquece no leite bem quente, ela perde as vitaminas C, porque a gente tem o camu-camu no produto, tem uma alta dosagem uma grande quantidade de vitamina C, a gente acaba perdendo o benefício dele, né? Então, Perfeito. sempre fazer o contrário, né? Eu também aqueço, E, então eu vou fazer o contrário, eu vou bater ele frio, em e pequena depois amorna. quantidade, depois eu pego o leite quente, bem quente, e coloco para amornar, e aí ele não perde a capacidade, né? É isso. A gente não perde a vitamina C, né? Porque ele estando morno não tem problema, né? Por isso que é interessante fazer e tomar em seguida, para não perder os Perfeito, benefícios, né? perfeito. Então, como eu estava ouvindo aí falar de colocar ele quente, né? É Ótimo. essa observação que eu sempre faço, né? E uma outra coisa, você estava falando ali dos probióticos e da questão da função do trabalho intestinal, que a gente tem duas questões diferentes no intestino. Uma é a questão da evacuação e da eliminação, as pessoas só pensam nisso, né? De ir ao banheiro, não ir no banheiro, ao banheiro, só pensa nesse sentido. E essa melhora na função da evacuação, ela é dada pela presença das fibras de polidextrose. Ela que vai ajudar na questão da melhora do bolo fecal, e por isso que a pessoa começa a ir ao banheiro com mais frequência, Frequência. numa qualidade melhor, né? Obviamente que tem que tomar água, porque senão acaba ressecando da mesma forma. Mas a presença do FOS, do nosso prebiótico, ele está lá para equilíbrio da microbiota intestinal, que isso que é o que a gente mais precisa, né? Porque ele vai ajudar toda a questão da parede do intestino, diminuir a desbiose, né? Que é a hiperpermeabilidade ali da parede, e melhorando, aumentando a quantidade de bactérias boas no nosso intestino. E aí, com isso, é que melhora a absorção, que a gente tem algumas funções importantes, né? Todas as funções do intestino são importantes, e uma delas é absorver melhor os micronutrientes, né? Inclusive, quando faz a absorção de medicamento, né? E a outra função dela é não deixar que passe pela parede do intestino os ativos que danificam a nossa saúde, bactérias, medicamentos, os metais que a gente acaba absorvendo, né? Comendo junto com a alimentação, os corantes. Então, ela tem que impedir essa passagem. Só que, por conta da desregulação do intestino, da desbiose, acaba passando, né? Então, isso é uma questão assim importante, duas das funções importantes do intestino, que com a melhora da microbiota acaba melhorando também. Tá? Exato. Então, é por isso que você também tem um É, aproveitamento melhor dos ativos agora com o probiótico, eu, né? fi- eu Porque você fiquei. começou com o probiótico. Eu fiquei de fato impressionada, porque quando eu tive, né, no médico, ele me indicou o probiótico para melhora da absorção. Por quê? Porque eu não absorvia biotina. Apesar de Uhum. comer ovo e suplementar biotina, eu não absorvia. No meu sangue não continha biotina, né? Então, na hora que fez os exames, eu não absorvia biotina e por conta disso as minhas unhas e meu cabelo caía muito, então toda a parte, né, de reestruturação de tecidos ficava comprometida por conta disso. E aí me suplementar, e eu falei isso várias vezes, que melhorou, mas não resolveu, e eu ficava incomodada com aquilo. Então, quando eu passei a tomar o prebiótico, eu fiquei de fato impressionada como. Então, às vezes é uma regulagem fina. E eu tenho uma alimentação saudável, tenho uma alimentação. Então, não é sobre o que você come, nem sobre a tua alimentação, nem sobre a sua suplementação. É sobre como está o teu intestino para absorver aqueles nutrientes. É isso, né? Exatamente. Então, eu gosto muito de falar, né? E é bem isso mesmo. Eu sei que você já tem um hábito alimentar saudável já há alguns anos, né? E, então, a gente busca, e muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu só como verdura, só como isso. Mas não se trata do que você come, mas como
o seu organismo aproveita o que você come, Exato. né? Então, são 2 passos. Óbvio que a gente tem que começar por aquilo que a gente põe dentro do nosso corpo. Mas será que você está aproveitando tudo aquilo que você está dando para o seu corpo? Então, trata-se disso. E aí é a importância do intestino, que eu já falo sobre probiótico há muito tempo, mas a gente não tinha, então não tinha por que estar ali colocando. Mas, por exemplo, quem me conhece mais no particular sabe que eu sempre falei dessa questão, né, de regular. Inclusive, eu prescrevo muito probiótico em alguns casos, e assim, só para observar isso, nós temos os probióticos no nosso organismo. Com o nosso produto, a gente melhora essa microbiota boa. Agora, uma pessoa que tem uma disfunção, uma doença, alguma coisa diferente, ela precisa suplementar um pouco de probiótico também, né? Porque às vezes por isso que ela está mais doente, vamos dizer assim, porque a microbiota dela já está bem ruim, né? Se alguns casos também, se quiser melhorar a questão da obesidade e todos esses casos, né? Agora, é pela alimentação também, né? A gente tem coisa aí que eu gosto de falar, os fermentados são excelentes probióticos, você pode comer e aumentar, né? A gente tem duas coisas que para quem gosta, né? Eu não tive paciência, eu não consigo cultivar, né? Que é o kefir, ele é muito bom como probiótico, e o kombucha. Não sei se todo mundo conhece, né? O kombucha também é um excelente probiótico. A vantagem, assim, eu não sei se vocês conhecem, né? A gente já tem agora, né? Os kombucha pronto. Não sei se vocês Sim, sim, é uma delícia. conhecem. É uma delícia, ó. Eu estou usando esse agora, que é fabricado aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Não dá para ver direito, né? É. Ah, muito Isso aqui é um bom. probiótico, e ele vem com sabores muito, muito gostosos. Então, você Isso. pode adicionar na sua alimentação, e aí, com o prebiótico, você aumenta essa microbiota dentro do seu organismo. Então, Uhum. você acelera a melhora do seu intestino. É. E aí, por isso que tem aquela questão de que você não precisa tomar o prebiótico todo dia, porque você está alimentando aquela microbiota. Então, você vai alimentando ela cada 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, e fazendo todos os hábitos alimentares saudáveis, você tem uma regulação melhor do intestino, É. no sentido de equilíbrio, né, de microbiota, não da evacuação. Né? A evacuação é pela polidextrose ali. Daniel, deixa eu só fazer 2 observações em cima do que a Sanai falou, aí você já pergunta, tá? Tem 2 coisas importantes dentro do que você falou, Sanai, que eu acho que é importante a gente. Tem 2 tipos de pessoas, né? Quando a gente aborda. Tem aquela pessoa que se alimenta super bem e que acredita que através da alimentação, como você falou, ela não precisa suplementar, mas ela tem sintomas, né? Enfim, de algumas falhas do organismo dela que ela acredita que com a alimentação ela vai corrigir. Então, é aquela pessoa cética da suplementação, que acredita que a alimentação supre todas as necessidades dela. Então, essa pessoa, a gente tem um trabalho de educação, né? De informação. E para que a gente possa atingi-la, a gente não pode contar para ela, a gente tem que fazer perguntas. Então, faça perguntas, faça ela estudar, porque ela já estuda. Por isso que ela se alimenta bem, ela já busca, né? E eu falo isso porque eu e o Nonato éramos assim, a gente não suplementava absolutamente nada. Nada. O Nonato, daquele tamanho todo, nunca usou um whey protein na vida dele, nunca suplementou proteína. E as pessoas achavam que ele usava bomba. Não, e ele só usava muita carne, muito ovo e proteína mesmo, né? Proteína animal que ele utilizava. E ele sabia que quanto mais ele consumia proteína, mais massa magra ele ganhava. Só que com a idade, essa massa magra vai sendo substituída. A gente vai tendo catabolismo natural por conta da idade, por conta da perda hormonal. E isso não está no nosso controle, não está no nosso controle. Mas as pessoas têm o preconceito. Então, para quem tem o preconceito da suplementação, inclusive esses dias no trabalho, eu ouvi um menino falar um absurdo sem tamanho, que é aquela máxima que muita gente fala que consumir proteína suplementada pode, ao longo do tempo, causar problemas sérios nos rins, né? Então, é ignorância. Então, uma pessoa ignorante dessa, você não pode
entrar com o pé no peito dela, falando, não, você não sabe de nada, você tá mal informado, né? Você tem que falar. O que eu falei? Nossa, mas você viu as últimas pesquisas a respeito da tecnologia? Como a tecnologia avançou nesse sentido? Porque, de fato, a gente vê pessoas com muito resultado nisso. Então, é uma questão de incitar a pessoa a pensar, senão você não vai conseguir vender nada para ela, você vai fechar a porta de uma vez. Então, a pessoa que é preocupada, você tem que saber como abordar. E tem a outra pessoa, que é a maioria da população, que são as pessoas jaqueiras, que mete o pé na jaca o tempo todo, que só come bobagem, que tem sobrepeso, que tem o sangue completamente zoado, todos os seus índices completamente alterados, com 40, hoje com 30, 40 anos, já usam uma série de remédios para controlar pressão, para controlar glicose, glicemia, para controlar todo o organismo. Por quê? Porque fizeram tudo errado a vida inteira, aprenderam assim e acreditam que a doença faz parte do envelhecimento. Aqui, ó. Então, essa pessoa, você precisa entrar na vida dela aos poucos. Como? Ah, eu vou ao banheiro 2 vezes por semana. Então, usa esse suplemento para ir melhor ao banheiro. Você não vai falar que ela vai absorver mais os nutrientes, você não vai falar, porque os nutrientes que ela vai absorver, inclusive, é mais gordura, mais colesterol, né? Então, você vai falar que você tem que ir aos pouquinhos mostrando que ela pode ter mais qualidade de vida dentro daqueles hábitos horrorosos que ela tem, mas você não vai dizer que os hábitos dela são horrorosos, tá? Você vai ficar quieto e vai mostrando o caminho. E pode ser que tem pessoas que tenham um despertar, né? Pode ser que tenham pessoas, assim como tem pessoas que com o uso do Slim Tea já sentem desinchar, principalmente mulheres, né, na época de ciclo, mulheres com menopausa, elas sentem esse inchaço, e quando ela toma Slim Tea, ela se sente mais leve, desincha mesmo. Então, tem que ir entendendo os atributos do produto para você oferecer só o que ela precisa, e não tudo que ela pode ter como benefício naquele produto. Claro que se ela perguntar, você conta, né, quais são os benefícios, mas observa isso, de atender o atributo que ela precisa, para você ir entrando na vida dela. Vamos lá, Daniel. A minha Só um pergunta minutinho, é, só um minutinho, Daniel. Ana, só complementando o que você falou, né? Essa questão de suplementação ou complementação, né? Eu acredito muito nisso e agora a gente está mudando, logo mais a gente vai mudar esse conceito. Antigamente, a gente suplementava os nutrientes porque havia deficiência, algumas pessoas tinham deficiência. Hoje, esses mesmos suplementos que antigamente a gente fazia, elas são complementos à alimentação. Porque a gente tem duas questões, que o nosso alimento ele não é o mesmo, e isso você como jornalista, eu tenho certeza que você está a par, né? A qualidade da questão da agricultura, pela monocultura, pelo modo como ele é cultivado, né? Pelos agrotóxicos, ele não traz a mesma quantidade de nutrientes. Por isso, a gente precisa complementar o nosso alimento, né? E é isso que a gente faz. E segundo, que a quantidade de estressores aumentou muito. Então, a degradação daquilo que a gente tem, a exigência, a necessidade do nosso corpo é muito maior hoje. E isso se dá pela poluição que a gente tem aumentado e pela tela, né? Para essa questão do estresse emocional que a gente tem, que acaba exigindo mais nutrientes do nosso corpo para ter um equilíbrio. Por isso que nós estamos, eu digo nós, população mundial, com esses problemas aí de saúde mental, por esses dois fatores. Tá? Então, eu só queria, assim, observar isso. E essa questão da qualidade do alimento é uma discussão, assim, muito grande, né? A gente procura comer de forma saudável, né? A comida mesmo, natural, as verduras, os legumes, sabendo que ela não traz para a gente a quantidade necessária do que a gente precisa. Por isso, se faz necessária a complementação ao nosso alimento, tá? Eu vou só complementar o que você falou. Daniel, você já vai falar, tá? Eu vou só complementar o que você falou. tranquilo. Quando a gente começou a trabalhar com venda direta lá atrás, o que me trouxe para a venda direta foi uma frase da Carol dizendo: você consegue consumir todos os dias 19 frutas e 11 vegetais?
Todos os dias? Eu dizia, Isso não. mesmo. Ou seja, a suplementação. Aí abriu a minha cabeça para suplementação. Falei, poxa vida, eu não consigo, eu não como todos os nutrientes em frutas, legumes e carboidratos e alimentação necessários todos os dias, né? É só você fazer uma pergunta simples: quantas frutas você come por dia? Se você for comer todas as frutas que você precisa para nutrir o seu corpo todos os dias, você vira uma bola, né? Agora, você imagina hoje com a qualidade que a gente tem dos nossos alimentos, né, Ana? Exato, completamente defasados, maquiados, manipulados para que possa vender mais, para que pareça mais bonito. É a mesma, uma coisa que eu fiquei impressionada quando eu fui para os Estados Unidos é a beleza do morango dos Estados Unidos. E o morango nos Estados Unidos dura 10 dias na geladeira. O nosso morango aqui não dura 3 na geladeira, né? Então, pô, Aí que tá, a gente tem tem que entender alguma por coisa quê, né? errada no morango de lá, né? Exatamente. É isso. Vai, Daniel. A Pronto. minha pergunta é exatamente para a Sanai, porque ela mostrou o chá, né, para misturar com os linti. Por exemplo, o que eu vejo aqui, né, onde eu moro, são aqueles chá, Ice Tea, né, que é da Coca-Cola, é muito chá industrializado, né? Por isso, assim, será que tem problema ou, não, ou pode ajudar esses chás industrializados, né? Tá, ó, Daniel, os industrializados em geral, não só o chá, qualquer um desses produtos processados, a gente tem que estar evitando, né? Uhum, Então, o ideal é você fazer o chá com a própria erva ali, né? Comprar a erva e macerar ele, a folha, né, do chazinho, e fazer em casa e colocar para gelar, se ela gosta do chá mais gelado, É tá? que no meu Aí ela, caso, no meu caso, eu prefiro gelado. É por você isso que eu estou pode colocar. perguntando. Tá? Você pode colocar se o sabor do Pink Lemonade não agrada, você pode colocar sim, misturar junto com o chá e tomar, né? Na verdade, com qualquer bebida, só que eu não aconselho estar fazendo suco de frutas, porque você acaba quebrando a fibra e tomando muito, tendo uma dose muito alta de frutose, que acaba carregando a glicose, né? Porque a glicose está Uhum, dentro da molécula da frutose, então os sucos eu não aconselho estar fazendo. É água ou chás, o chás pode fazer, tá? E misturar o Pink Lemonade na questão de você saborizar na forma mais palatável para você, tá? Sem entendi. açúcar, obviamente, né? Sem colocar o açúcar, tá? E tomar ele dessa forma, porque o pico limonade ele já tem stevia, então ele já vem adocicado, tá? Então essa seria a melhor forma, sem aquecer, né? Sem ferver ele, né? A temperatura leva muito, tem muita consideração em relação à oxidação da vitamina C, Uhum. tá? Obrigado, Agora, os Sanai. industrializados esquece, tá? Não, Tá. não, não consome, porque é a mesma coisa. Esse chá que você está tomando ali, ele não é muito mais saudável do que os refrigerantes, não. Talvez tenha um pouquinho menos de veneno ali dentro, mas a questão de você ter que produzir ele e colocar conservantes para manter ele lá, para não estragar o produto, você já está sabendo que você está comendo, está tomando muita química, É a mesma tá? coisa que o leite, né, Sanai? O leite que a gente compra de caixinha está longe de ser leite. Ele é Sim, um líquido branco disfarçado, né? é, agora você falando do leite, né? A questão do leite animal. O Animal. leite animal é um produto que a gente tem que estar tirando realmente da nossa dieta, né? Do nosso dia a dia. Porque a gente não precisa dele, né? Nem o bezerro quer mais o leite da Da mamãe dele vaquinha? depois que ele cresce, né? Então, o que dirá, né? Nós estamos tomando um leite que não é nosso. O leite que a gente precisa é o leite da mamãe, lá no quando a gente, na primeira infância, né? E pronto. Depois, os leites vegetais, se quiser o sabor do leite, né? É isso aí. E, então, em casa, por exemplo, a gente não consome mais leite, né? Leite de vaca. E a dica, se ainda quiser o leite de vaca, tem que ser aquele integral, tipo AA, pasteurizado, em saquinho, porque É, esses que tá no Tetra Pak ali só tem amônia, né? Só tem veneno ali dentro, é isso. né?
E agora, uma outra questão que eu esqueci de falar ali. A Kátia coloca um pouco de xilitol, né? O xilitol, ele tem que ser usado o mínimo possível, porque ele é um açúcar natural, sim, só que uma das funções do xilitol ele é antimicrobiano. Então, pensa que ele pode acabar com a microbiota do seu intestino. Ele pode matar as bactérias intestinais, né? Tanto é que, se vocês pensarem, o xilitol estava na pasta, no gel dental, com a função antibacteriana, né? A gente tem aí no mercado, foi lançado o rinossoro com xilitol, que ele não é só o cloreto de sódio, ele vem adicionado de xilitol para poder matar as bactérias que tem aqui no nariz, principalmente quem tem facilidade em ter infecção, né, nos sinos, que é a sinusite, né, entre outras coisas, tá? Então, o xilitol, ele é usado aí na culinária, mas eu acho assim, se você for usar uma vez no mês para fazer um bolo, tudo bem, mas usar todos os dias ou usar com uma frequência, né, como a gente usa, as pessoas usam açúcar branco, acaba sendo a mesma coisa, são processos diferentes e malefícios diferentes. Mas o xilitol também vai acabar causando isso, a diminuição da nossa microbiota, porque vai matar as bactérias. Sanai, aproveitando que você falou dos açúcares, né? Diga aí qual é o melhor adoçante. Quando eu fiz a minha pesquisa, na hora que eu fui substituir o açúcar branco aqui em casa, a gente substituiu pelo açúcar de coco por conta do índice glicêmico, né? Que é o menor índice glicêmico, mas é um açúcar que tem um sabor que modifica, né, o sabor dos alimentos, então precisa haver um hábito para isso, porque ele tem, de fato, um leve sabor de coco, para quem não está habituado, e ele é caro, né? Ele não é barato, ele é um dos mais caros. Mas tem outras opções. Qual seria o melhor adoçante para quem não consegue deixar o adoçante? Só para poder fazer a substituição, até a pessoa deixar o açúcar, né? De lado. Isso que eu ia falar. O ideal é realmente deixar o açúcar. O nosso organismo, a gente não precisa. Todo o açúcar que a gente precisa para dar uma carga rápida de energia, de glicose, é da fruta. É da frutose, né? Que a gente consome, ela vai quebrar como glicose, é aquela dos carboidratos, né? Por isso que a gente tem que comer carboidrato, não pode zerar também, que ela te dá uma carga inicial. E depois o restante da energia que a gente precisa, ela tem que vir da gordura. Então as pessoas precisam não entendem essa questão da gordura saudável. É ela quem vai dar por isso o óleo de coco, o azeite, porque ela vai acumular, trazer para a gente a energia que a gente precisa para o dia a dia. Por isso, do Bulletproof, que a gente coloca o óleo de coco, você sabe que ele melhora a nossa energia, né? Aumenta a nossa energia, por conta disso, do que ele traz como óleo. E, no caso, obviamente que eu não sou a favor de adoçantes, mas o stevia, né? O steviol, ele vem da planta, da plantinha, da stevia. Então, ele é o único indicado, tá? Se a gente for pensar, os outros adoçantes, eles nem são um alimento, né? A gente tem ali que é parafina, né? E agora tem um estudo aí que eu estou olhando, não olhei ainda com muita atenção, o aspartame, ele está se descobrindo várias questões que o aspartame pode ser um dos starts para o Alzheimer. Então, a gente sabe que tem, entre outros fatores, obviamente que não é só ele, né? Entre outros fatores, né? Mas ele está muito relacionado. Então, é uma questão que a gente fala, olha, parar de consumir esses adoçantes sintéticos, né? Aspartame, sucralose, né? E os outros mais. Então, Perfeito. No caso, a opção é o stevia, é o steviol, tá? Eu vou o xilitol também é natural, viu? Mas o xilitol, eu tenho essa ressalva, por quê? Porque ele é antimicrobiano, antibacteriano. Eu, inclusive, Kátia, não sei se você está aí ainda, mas a gente segue uma blogueira de alimentação lá de São José do Rio Preto, que a Kátia passou a seguir, eu passei a seguir também, que é a Denise, e ela usa xilitol em absolutamente todas as receitas doces dela. E eu mandei um direct para ela falando a respeito disso, porque eu já sabia da história do xilitol e dessa questão por conta da minha questão bacteriana, né, do intestino. Eu fiz pesquisas e muitos nutricionistas amigos meus me falaram, Ana, não consome xilitol, se você tem problema de
bactéria, isso vai piorar, né? Então, eu cortei o xilitol da nossa casa, que a gente usava, né, em receitas e etc., para adoçar, e eu passei a usar o açúcar de coco. E eu mandei para ela e ela ignorou e continua usando xilitol. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente segue e as informações que elas dão dizendo que é light, né, que é sem culpa e etc. E avaliar de fato, porque a pessoa não tem, ela só é uma pessoa que cozinha bem. Mas isso não significa que as dicas dela sejam realmente relevantes para a nossa saúde, né? Tem que tomar esse cuidado com esse monte de blogueira que fala sobre alimentação, né, Sanay? Sim, porque na verdade ela tem que estudar um pouquinho mais, né? Essa questão, né? Até mesmo quando eu vejo assim, dieta low carb, tire todo o carboidrato, eu falo, meu Deus do céu, não tem como, né? Não tem como, não é essa a forma de você melhorar. Inclusive, o que eu falo sempre, né? As pessoas fazem isso buscando emagrecer e acham que dessa forma vão emagrecer e vão ter saúde, sendo que, na verdade, se você só se preocupar com a sua saúde e ao homeostase do seu corpo, você vai emagrecer. Não tem como você não emagrecer se você começar a olhar para o seu organismo nessa visão saudável. Vou comer o que eu preciso, não vou colocar no meu corpo o que eu não preciso. E a questão até da regulação da microbiota, que é importantíssima para o obeso, né? Aí entra alguns fatores, tem pessoas que têm obesos que não têm alguns micro-organismos que favorecem a questão do emagrecimento, por isso que ele não emagrece. Então, aí tem que observar isso e colocar, dar para ele o probiótico, a primeira mudinha, para que ele possa começar a ter esses micro-organismos. Mas aí são algumas pessoas, não são todas. São aqueles obesos realmente que nada resolve. Então tem que olhar para o intestino, que a gente tem estudos já feitos de você dar uma alimentação de engorda para 2 ratinhos e para um você colocar ali a microbiota que é benéfica para o magro, que está chegando no Brasil, tá? Eu ontem, esse final de semana, eu estou aqui com muita tristeza porque está acontecendo com o Sulfarm em São Paulo, que são os ativos, e está chegando um ativo muito interessante com essa bactéria que ajuda para a microbiota do magro, para a pessoa emagrecer. E o estudo, dando esse daí para um dos ratinhos, ele emagrece, sem mudar o restante, ele vai emagrecer. Por quê? Tal a importância do nosso intestino e da microbiota saudável, né? Então, a gente tem muitos estudos aí nesse sentido, né? Ou seja, hora Tá? da gente vender o nosso prebiótico para todo mundo. Exatamente, com certeza. Não tem quem não precise, Ana. É aquilo assim, eu não preciso. Ela não sabe que ela precisa, né? Porque vai ser muito raro você encontrar uma pessoa que está com a microbiota ali. O que eu digo assim, eu já faço uma alimentação saudável, já tenho essa questão da microbiota regulada, mas o que eu preciso? De tempos em tempos, eu preciso dar um alimento diferente para ele, porque acaba tendo uma baixa, né? A gente acaba colocando o pé na jaca de vez em quando, é uma pizza no final de semana, então vamos melhorar a nossa microbiota. Eu estou tomando. Eu tomei, na verdade, o meu regulou da seguinte forma: eu tomei 10 dias e aí agora eu tomo uma vez a cada 3 dias, Ó, tá porque eu vendo? não preciso mais dele todos os dias, né? Perfeito. E dependendo como tiver, a gente tem que ir olhando para as nossas fezes, que eu sempre falei, as minhas filhas cresceram olhando o cocô e olhando o xixi, que eu sempre falava, como é que está o seu cocô, como é que está o seu xixi? Porque é a resposta, e a pele, né? A pele, são os 3 termômetros que a gente tem para saber como é que a gente está por dentro, Exato. Ô, né? Sanai, outro dia você comentou lá da qualidade do cocô, isso também é legal, né? Que você falou, É. quando limpa com papel higiênico. Sim, sim, você estava ali, né? Porque quanto mais papel higiênico a gente tem que usar para se limpar, quer dizer que a microbiota está desregulada. Então, ela pode ir ao banheiro todos os dias, mas ao limpar, ela usa muito papel higiênico, porque fica aquela borra, você sabe como que está a qualidade do cocô. Existe uma classificação de 8 tipos diferentes de cocô. E a gente tem que estar ali no meio, desde o mais ressecado, que a gente olha e vê que a pessoa não está se hidratando, não tem água, né? E até aquele que está mais liquefeito. Então, não pode estar nenhum e o outro. Aí a gente consegue entender. Quando você está com ele da forma saudável, você não precisa se limpar muito. Que é o nível Entende? 4, Então, né, que eles falam? Nível 4, não é isso?
3 ou Isso, 4. exatamente. Exatamente. Teve aí um treinamento que eu coloquei ali a figura dele, né? A classificação. Então, isso é um termômetro para você mesmo olhar. Eu sempre perguntava para as meninas como é que estava o cocô, se saía muito quebrado, né? Ou aquela questão de... O ideal é que você vai ao banheiro para evacuar, não pode sentir dor, não tem que fazer força, tem que ser uma coisa tranquila, aquela coisa, uma vida normal. Quando você sai e fala assim, nossa, ai meu Deus, você se preocupa com aquilo, isso está fora do normal. É igual assim, ó, a gente tem o dedão do pé sem precisar lembrar que tem. Agora, quando você está com ele encravado, toda hora você lembra que você tem, né? Porque toda hora você bate, você fala, bom, quando eu tô assim, toda hora eu bato. Mentira, é que quando você não dói, você bate e não percebe. Então é aquilo, a gente tem que viver como se não perceber ele. É a Tem, mesma coisa do dedão. tem que Então, o ser intestino é a mesma coisa, natural, né? Tem que ser espontâneo. natural. É. Ó, Exatamente. o meu, quando eu tô bem, dura tipo 30 segundos. Eu vou, sento, faço, e quando eu passo o papel higiênico, tá branquinho, sem nada, nem molha. Olha aí. Então, É então isso. você entende bem o que eu estou falando, né, Lu? E você está Sim. saudável na questão do intestino. Então, você sabe que o seu intestino vai trabalhar melhor. E aí, o que que a gente faz? Não vamos dar agressores. E o medicamento é um agressor da parede do nosso intestino. Ele é um agressor, um dos agressores para causar a desbiose. Então, você veja, é por isso que a gente fala que o remédio, ele remedia, só fica olhando o sintoma e ainda prejudica o nosso organismo. É, É nesse sentido. existem muitos estudos sobre o intestino, né? Muita gente falando sobre Muito. isso, e de fato todo mundo deve ouvir, estudar e buscar informação, porque é a base da longevidade está no intestino, né? Já estão falando que o intestino é o nosso cérebro, né? Que ele é tão A gente tem importante que quanto o nosso pensar nele. cérebro. Na verdade, a gente tem que pensar nele antes, porque no intestino a gente tem várias terminações nervosas do cérebro que estão lá no intestino, então está muito intimamente ligado. E quando a gente fala assim, a gente tem que olhar para o intestino até com mais carinho do que a gente olha para o cérebro, porque você começa do seguinte: se você não tem absorção de triptofano, você não vai ter serotonina que vai te levar à questão, a produção de vários neurotransmissores que vão para o cérebro. Então, começa por aí. Então, não adianta só você se preocupar só com o cérebro. É primeiro com o intestino, com o que ele vai trazer para o restante, aí o cérebro vai estar funcionando melhor também, né? Tá bom? Muito bom. Nossa, foi muito bom. Excelente. Obrigada, Sanai. Você é sempre muito precisa nas informações aqui para nós, de forma simples, porque é isso. A ideia da live é simplificar a cabeça das pessoas para ajudar, né, a gente a vender mais atendendo a necessidade mesmo do nosso das pessoas com quem a gente convive e não querendo dar uma aula técnica para eles, mas a informação é importante para que a gente possa ajudar a pessoa a ser conduzida para buscar essa informação, né? Fala, Lu. E assim, né, Ana? Só, Lu, desculpa. E assim, né? Eu falo no intuito das pessoas começarem a fazer em si e entender, igual a Lúcia. Por exemplo, a Lúcia não pode esquecer tudo que eu falei. Tudo que eu falei, ela pode esquecer, porque ela tem o exemplo dela e ela vai poder falar com propriedade, né? A Lúcia, de quando eu a conheço, ela mudou muito, né, Ana, na questão da estrutura física Não, dela, tudo. Por quê? tudo. Porque ela começou a adotar. O que que ela fez diferente? Ela começou a adotar a qualidade melhor de vida, né? A Isso. suplementação de tudo. Eu tenho certeza que a Lúcia usa todos. E a gente tem que ser o nosso próprio laboratório, sabe? A gente tem que fazer, porque aí o resto você pode esquecer, esquece a bioquímica, né? Você sabe que é porque entendeu como que funciona na forma bem simples, que é o que eu procuro fazer, né? Às vezes eu fico preocupada de eu estar falando linguagem muito técnica aí, então eu procuro falar no dia a dia, né? Por isso que eu falo cocô mesmo, né? Mas assim, entender no seu corpo primeiro. Isso. Por isso que a gente realmente precisa ser o nosso primeiro cliente, precisa ter a experiência, né? E realmente é muito interessante isso, né, Ana? Você falou que você não dorme, você pega no sono rápido, você dorme a noite inteira, mas você foi tomado da mesma forma, porque você tem o benefício não do dormir, mas do acordar, o acordar melhor, que é Isso. o benefício que ele traz junto, né? Não Exato. se trata realmente de como você dorme, mas como você acorda. Que se você dormiu muito e acordou mal, cansada, você não dormiu com qualidade, nada.
Então, inclusive, o Mumil que está aí não é para fazer a gente dormir, porque a gente pode dormir 5 horas só, como eu durmo muito pouco, mas você acordar com uma qualidade melhor, com O foco, corpo que é esse o refeito, objetivo do né? sono. O É corpo esse o objetivo do refeito. sono, né? Isso. Isso, tá? Desculpa, Então, Lu. Pronto. Não, imagina. tranquilo. Deixa eu só falar um negócio da sondagem, né? Ontem até fui no Festival do Japão lá, né? Também para ver se também dava para sondar lá. E aí, só que não deu, não consegui criar um solo fértil, porque lá é uma muvuca, né? Todo mundo indo, vindo. Mas eu deixei levado isso daqui, ó, mostrar para vocês. Aqui tem o prebiótico e aqui tem o Moon Milk. Porque se eu conseguisse falar com alguém, mas esse daqui eu vou carregar sempre na minha bolsa, né? Porque se a pessoa está com alguma coisa relacionada ao intestino, o que eu vou fazer é dar uma amostrinha assim, que é o PET, né? Então, ele cabe direitinho aqui, ó, um milk e o prebiótico. E E o você prebiótico é comprou, bom, você comprou no Mercado Livre, comprei no Mercado Livre, E o prebiótico é bom porque tem gente que vai, já na primeira dose, já vai sentir a diferença, né? O milk também, tem gente que na primeira dose vai sentir diferença. Então, segue a dica aí, carrega no bolso sempre. Eu sei que tem alguns dias de duração, né? Senão a gente mesmo vai tomando e vai renovando, mas acho que é bom deixar no bolso para caso precise, né? excelente, excelente. Muito bom, Lu. Isso ajuda bastante, né? Tá com o produto disponível. Você não precisa levar o pote inteiro, né? Levar o pote inteiro dentro da bolsa, né? Você pode levar as amostrinhas e a pessoa quer experimentar, você já dá para ela ali a amostra, né? E já faz a venda, já cadastra ela no cliente fidelidade, se ela gostar, e já bota para dentro, né? Na verdade, ontem eu levei dois, né? Dois potes de outra, né? Fiquei até com dor nas costas, porque eu levei água, levei copo, colher, tudo na bolsa. Animadíssima, né? Falei, vou vender tudo, vou sair de lá com R$ 2.000 no bolso, né? Vendia nada, só numa fila eu fiz contato. Aí na fila eu consegui fazer contato. Peguei lá o Instagram, né? Aí pelo menos fiz uns contatinhos. Muito bom, muito Outra bom. coisa também, essa semana eu tive um insight. Deixa eu mostrar aqui como que eu vi a câmera. Não precisa abrir a câmera. Meu potinho, ele já estava limpo. Vou deixar ele na academia, dona da academia. Eu coloquei as dosagens em positivo. Excelente. Bem, e aí já vai no potinho, o potinho já fica lá em cima. E a dosagem certa para a gente, para as pessoas aqui. Isso aí, criatividade e deixar a dose, né? A dose para a pessoa experimentar. Os desculpe, o saquinho tem um zíper, então ele está fechadinho. Muito bom. Excelente, Gi. Muito bom, obrigada. Ô, Beto, você está aí, Beto? Ê! Eu demorei para entrar porque uma pessoa que entrou na empresa antiga, primeira que entrou na empresa antiga e não fez nada. Foi a primeira pessoa que entrou na Hive e não estava fazendo nada. E eu só falando com ela, não participa praticamente de nada. Hoje ela falou comigo, vou cadastrar uma amiga. Digo, opa, eu vou ajudar. Eu queria que ela fizesse, mas nesse caso eu não quis perder a oportunidade para ela sentir o gosto de ter alguém. Então depois eu ensino ela a fazer. Então tá fazendo um cadastro aqui, tá? Mas vou dizer o seguinte, gostei desse outro saquinho aí que tem esse lacre e também o que Lúcia colocou, que eu fiz um dia foi nesse saquinho aqui, ó. É ruim para fechar, fechei com durex para levar, fiz uma demonstração, mas só que foi direto, eu vou trazer a amostrinha, aí peguei e levei, tá? Já tinha tomado uma prova lá, já não vou te dar um milk agora, porque você não vai dormir agora, né? Mas levei nesse saquinho. Eu vou ver esses outros tipos aí que Lúcia falou, onde foi que ela comprou. E essa outra moça que falou também agora, daquele que tem um lacrezinho
Isso, Aquele é melhor ainda. no Mercado Livre você compra, chega rapidinho, é excelente, né? O Aham. Mercado Livre é de fato um excelente lugar, a gente não tem que ficar procurando, excelente possibilidade aí, muito bom, Beto. Mas eu já estava online escutando pelo celular, no fone de ouvido ali, enquanto eu fui tomar café há pouco, porque eu estava correndo para falar com a moça lá. Eu sei que você é fiel, fique tranquilo. Se você não aparecer, eu sei que alguma outra coisa importante está acontecendo, viu? Muito bom, E gente. hoje à tarde tem um plano também. Hã? Tá marcado às 3 horas da tarde agora aqui perto de casa, porque eu abordo as pessoas numa boa. O pessoal aqui criou um aplicativo tipo Uber da região Ilhéus e Itabuna. E eu entrei junto com eles, não, vou ajudar vocês, só vou chamar vocês. E com essas pessoas já estou começando a fazer contato. E o cara tem a mulher dele, uma biomédica e bioquímica, não sei bem a diferença, tá? Não precisa explicar muito agora, não. Mas ele já se interessou, já estou também correndo atrás. É isso aí. Vamos para frente. Excelente. Então vamos tirar foto? Quem vai abrir a câmera? Muito bom, muito bom. Mais alguém? Atenção. 3, 2, 1. Isso aí. Excelente domingo a todos. Deus abençoe aí. Fiquem com seus bem-amados. E a semana que vem tem mais, tá? Beijão, boa semana para todos. Boas vendas. Ah, aproveite os 10% de cashback, hein? É até amanhã. Faça a sua ativação, para quem não fez ainda, e aproveite os 10% de cashback. Já passei para mim a Leonardo também. Isso aí. Beijão, fiquem com Deus.